o Senhor. Vem de manhã e sem cessar vigiar, sim, e orar do dia ao fim, após os seus lidares, relembra as bênçãos do celeste amor e conta a Deus prazeres e pesares, deixando em suas mãos a dor. Vem de manhã e sem cessar vigiar, sim, e orar, e sem cessar vigia cada instante que o inimigo ataca sem parar. Só com Jesus em comunhão constante é que o fiel vai triunfar. Vem de manhã e sem cessar vigiar, sim, e orar. Aleluia. Que nós possamos vigiar e orar na presença do Senhor. Amém? Eu estou vendo meu amigo Caleb ali. E eu queria pedir, Caleb, que você abrisse o som aí e orasse apresentando esse culto ao Senhor nesta manhã. Pode ser? Pode. Tá me escutando? Sim, sim. Ouvindo bem. Deus, Pai. Obrigado por esta chuva que irriga a terra. Obrigado por que nós estamos respirando hoje. E continue nos abençoando cada dia mais. Que nada de ruim aconteça na nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Amém. Pastor, o seu som está desativado. Pronto. Eu quero lhe convidar a abrir sua Bíblia em Lamentações 3, de 21 a 26. E nós vamos ler esse texto que é bastante conhecido. Diz assim a palavra de Deus: Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo: a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Aleluia. E é interessante que quando o escritor sagrado nos diz que as suas misericórdias são inesgotáveis e renovam-se a cada manhã, não é porque Deus fica esperando, o dia já clareou, tem misericórdia nova. Na verdade é que o escritor sagrado nos diz, olha, as misericórdias do Senhor estão sempre se renovando. Passa dia, entra dia, sai dia, e sempre tem misericórdia nova de Deus para as nossas vidas. Deus não está preso à questão do tempo nem a um dia novo, mas Ele tem sempre misericórdias novas para as nossas vidas. E esse Deus é que nós servimos, é esse Deus é que nós adoramos. Hoje de manhã eu estava aqui organizando o culto e lembrei que tem um hino que a gente nunca mais cantou como igreja, que é aquele Vamos à Igreja, hino 382 do Cantor Cristão. Compartilha. Diz assim: tenho gozo e alegria celeste quando vou adorar ao Senhor, com os crentes em Cristo na igreja, quando juntos rendemos louvor. Oh, vem, 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 sim, vem a igreja comigo.
sim, vamos servir ao Senhor, pois maior alegria não temos do que ter comunhão em amor. Vamos, crentes em Cristo, à igreja, conversar com o nosso bom Deus, escutar os seus ricos conselhos, recolher ricas bênçãos dos céus. Oh, vem, 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 sim, vem à igreja comigo, sim, vamos servir ao Senhor. Alegria não temos do que ter comunhão em amor. Com prazer eu aguardo a chegada desse dia do meu Salvador. Nele, pois, a minha alma contente se derrama em ações de louvor. Oh, vem, 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 sim, vem à igreja comigo, sim, vamos servir ao Senhor, pois maior alegria não temos do que ter comunhão em amor. Ó meu mestre divino e amado, eu contigo desejo viver, tua lei, tua causa e teu povo quero sempre abraçar, defender. Oh, vem, 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 sim, vem à igreja comigo, sim, vamos servir ao Senhor, pois maior alegria não temos do que ter comunhão em amor. Aleluia! E é bom cantar essa canção porque a igreja somos nós, né? Nós hoje não estamos tendo oportunidade de nos reunir no templo, mas nós somos a igreja viva do Senhor, nós somos o corpo vivo do Senhor e por isso nós nos reunimos sim como igreja do Senhor nesse domingo de manhã. Aleluia! E uma música mais atual, vamos para encerrar esse período de louvor, nós vamos cantar Cantarei Teu Amor para Sempre. Ninguém na sala de espera, não? Dos montes corre para o mar teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando tua cor entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Dos montes corre para o mar teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando tua cor entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 O coração exultar e de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre.
cantarei teu amor para sempre, cantarei teu amor para sempre. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Eu vou aqui olhar meu zap, só para ver se o professor Yuji não deu ainda notícia. Não sei se teve algum problema com a internet por lá, né? Às vezes acontece. Esses tempos de tecnologia tem isso, né? Irmãos, eu quero aproveitar, enquanto o Yuji não chega, para convidar mais uma vez os irmãos para na terça-feira, às 19h30, nós termos um encontro com toda a diretoria da IBAV, que é praticamente todos os membros, né? São todos os membros da igreja. Então está todo mundo convidado. Na terça-feira, às 19h30, nós queremos ter a oportunidade de conversar um pouco, fazer um breve planejamento, né, das ações para esse período de pandemia. Nós temos visto que provavelmente as ações de contenção à doença, né, devem se estender por mais um tempo. Então nós vamos fazer um planejamento de adequação das nossas atividades, de retomada de algumas coisas, tudo online, e nós gostaríamos de conversar com os irmãos e explicar um pouco como isso vai acontecer, não é? Queremos introduzir alguns cursos online. Nós estamos nesse período, inclusive, nos capacitando. Fizemos a inscrição, eu e Rivane, pastor Williams e Leide, no curso Crown. Nós vamos fazer uma revisão e, né, dar uma atualizada no nosso currículo do Crown, e queremos em breve abrir uma turma do Crown. O Crown é um curso de finanças e é um curso bíblico de finanças com uma perspectiva bíblica, confessional, e nós vamos abrir turmas do curso Crown aqui na igreja, e quem sabe também abrindo a irmãos de outras igrejas ou até pessoas que não professam nenhuma fé, que desejarem ter mais conhecimento sobre como administrar melhor suas finanças com base bíblica. Nós estaremos abrindo turmas do curso Crown logo em breve. Mas nós queremos conversar mais sobre isso e queremos que os irmãos participem, né? Queremos dar ciência à igreja dos passos que nós adotaremos logo em breve. E na terça-feira, eu pretendo que seja uma reunião muito rápida, coisa de, 20, 30 minutos, a gente arredonde tudo aí e já estaremos juntos. Eu percebi ali que a família Watanabe já está na área. O professor Yuji está pronto? Como é que estão vocês aí? Tem alguém vivo aí de trás dessa câmera? O som chegou, tá faltando só. Meu pai não está conseguindo ligar ali, não. Ah, seu pai tá com dificuldade, né? Pronto. Tá certo. Então, enquanto o Yuji se organiza ali, esse tempo de... As tecnologias às vezes dá bolo na gente, né? Semana passada foi a gente aqui, né? Nós sofremos um bocado até descobrir o que é que estava acontecendo. Então nós vamos continuar fazendo uma meditação naquele texto que nós vimos no começo, que é Lamentações capítulo 3, a partir do versículo 21. É interessante que o escritor sagrado, ele vem fazendo meio que um desabafo, né? Ele vem falando que a sua esperança já foi, o esplendor já saiu, que ele estava abatido e etc. E a gente observa que nesse período nós enfrentamos muito disso, né? Eu não sei vocês, mas eu cá no meu canto, tem dia que eu estou muito bem. Inclusive, deixa eu falar uma coisa puxa a outra, né? Ontem não,
sexta-feira de noite, eu sentei na cama para começar a ler Tiago todo, começar a focar no texto de domingo e tal. E aí eu fui pegar alguma coisa no criado mudo do lado, e na hora que eu girei, deu uma torção, sei lá, na coluna, fez um estalo diferente e... eu não escutei o crocante. E de sexta-feira em diante, sábado, ontem o dia foi muito puxado, né, porque muita dor na coluna, e a valência que Deus mandou aí, Dr. Valdemir, e eu estava olhando que ele foi a primeira pessoa hoje que estava acompanhando a gente no Facebook. Eu quero agradecer a Valdemir, que nos deu assistência aqui, cuidou de mim, de Rivane, que também já estava sentindo dor de coluna há um tempo. Então quero agradecer a Deus pela vida de Valdemir, né, e ele foi um instrumento de Deus para... Hoje já estou bem melhor, ainda sinto um pouquinho, mas já estou bem melhor mesmo. E por que é que eu falo isso? Porque a gente tem dias que está lá em cima e tem outros dias que a gente está, né, precisando de socorro, precisando de auxílio. E Jeremias vem falando exatamente disso, né? Ele vinha reclamando, vinha se queixando, e tanto que no versículo 18, que eu não separei, Evelyn não vai nem poder mostrar ali, mas ele diz: por isso digo, meu esplendor já se foi, bem como tudo que eu esperava do Senhor. Lembro da minha aflição, do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. E ele vem falando da sua tristeza, ele vem num estágio down, assim, né? Numa ladeira descendente. E é por isso, a partir daí, é que ele fala, por isso, né? Ou, todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Irmãos, principalmente nesses períodos em que a gente tem algumas limitações de movimentação, limitações de tanta coisa, né? Eu falo sempre para vocês que talvez muitas pessoas não sofram tanto com essa questão de no isolamento social, não poder abraçar ninguém, não poder falar com ninguém, não poder apertar a mão de ninguém, mas eu sou uma pessoa que o toque para mim é muito importante. Então, quando eu estou perto de um amigo, tocar, abraçar, sabe, apertar a mão, são coisas que para mim são importantíssimas e fazem muita diferença na minha vida. E eu senti muito isso, principalmente nos primeiros dias. A gente vai se acostumando a essas coisas, né? E agora não estou sentindo tanto, mas o que pode me dar esperança? O que pode me chamar novamente para o eixo? Eu creio que todo mundo oscila, né, entre dias bons e dias maus, entre dias que a gente está muito bem e dias que a gente não está tão bem assim. Em dias que a gente não está tão bem assim, e a gente precisa focar em alguma coisa. E Jeremias, ele fala exatamente disso. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. E o que é que pode dar esperança? Ele cita imediatamente o seguinte: graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos. E ele diz: as suas misericórdias são inesgotáveis. Em outras traduções dizem: não tem fim. Vamos pensar nisso? Gente, o amor do Senhor é tão grande sobre nós, que se ele fosse como a gente, que muitas vezes nós só olhamos para o que a lei diz, para o que a regra diz, né? E a gente não é nem misericordioso com ninguém, mas é assim, muito duro, muito reto. Reto, quando eu falo, é direto nas coisas. E se Deus fosse exatamente assim como nós somos com os outros, principalmente, com a gente não, né? Quando fala da gente, nós somos extremamente misericordiosos conosco. Mas com o semelhante, a gente geralmente é muito duro. Se Deus fosse duro conosco, assim, certamente não tinha ninguém mais vivo.
porque ele ia considerar, só pesar os nossos pecados, pesar os nossos... Ele que sonda os corações, que conhece a mente, conhece o que se passa aí dentro da gente. Ele ia dizer, rapaz, esses cabos não valem nada, é melhor fulminar logo todo mundo. Mas Jeremias, ele entende isso, ele diz, graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. E ele diz, renovam-se a cada manhã. Isso a gente poderia chamar de figura de linguagem, porque não é que Deus precisa esperar um dia seguinte para que as misericórdias estejam disponíveis, mas é que as misericórdias do Senhor estão sempre ali, estão sempre à disposição, estão sempre de prontidão, né? Elas se renovam, elas não são como as, não é como meu humor, não é como o meu estar, ou meu sentimento emocional que oscila, um dia está bem, outro dia está mal, não. Deus é pleno, ele é constante, ele não se deixa levar pelas circunstâncias e ele nos diz, então, renovam-se a cada manhã e grande é a sua fidelidade. Irmãos, a gente... Hã? A gente tende a... Você permite ele entrar? A gente tende a pensar na fidelidade de Deus e tem algumas canções até que nos levam a crer e a gente declara que Deus é fiel a mim. Mas na verdade Deus é fiel à sua palavra. E se Ele disse que vai guardar, Ele guardará. Se Ele disse que vai fazer, Ele fará. Se Ele disse que nos protegerá, Ele protegerá. Por essa razão, essa fidelidade que Jeremias relembra, né, é que nos faz descansar. Mas eu estou vendo que o professor Iuji já entrou ali na área, né, e ele ultimamente tem sido tão pontual ali no encerramento e no início das aulas dele que eu não quero gastar o tempo dele, não. Bom dia, homem de Deus. Você está bem aí? Está me ouvindo? Legal? Estou te ouvindo agora, pastor. Beleza. Já podemos liberar aí a sua participação? Está sem áudio? Seu áudio está fechado, Iuji. Você só ativou de A1 ou de... O que caiu? Isso. Agora foi. É porque tá com 2. Meu computador resolveu me pegar uma peça agora de manhã, o celular também. Eita. Eu acho que foi... Seja bem-vindo, você está com a palavra. Não vamos tomar seu tempo mais, não. Obrigado. Bom dia, irmãos e irmãs. Mais uma vez aqui hoje na nossa EBD. Nós estamos chegando ao final da nossa declaração doutrinária. Hoje é o título 17. Nós vamos falar sobre família. E daqui a 2 semanas, né, nós, se Deus quiser, estaremos concluindo essa fase da nossa EBD, que foi a discussão dos nossos princípios doutrinários, né? Dos nossos princípios como batistas, né, e da nossa declaração doutrinária. Vou compartilhar aqui a minha tela para a gente fazer a leitura do texto. Estão vendo aí? Beleza. Vou preparar aqui também a apresentação. Deixa eu trocar aqui, porque parece que eu estou com o nome de Dona Isabel. A gente vai ler aqui o texto de... Já leu o texto de Gênesis 2,
a partir do versículo a partir do versículo 15, né? Que é o que trata da criação da mulher e a formação da primeira família. Então, o tema de hoje é família. É o título 17. O nosso objetivo hoje é discutir a visão cristã, particularmente na nossa denominação, né, a respeito disso. E é um tema, esses últimos temas têm sido temas bastante sensíveis, né, porque são temas que estão em voga na contemporaneidade, né? A gente falou sobre liberdade religiosa, sobre separação entre igreja e Estado, e família é uma coisa que também está sendo muito discutida nos dias atuais, né? E tem sido muito pressionado um modelo de família, né? Que, na verdade, rompe com o modelo tradicional de família, e a gente precisa se posicionar em relação a isso. Veja bem, a gente falou no início, né, dessa nossa série de estudos, né, que uma declaração doutrinária é uma resposta da igreja para o seu tempo, né? Certamente, em outros momentos da história, talvez não fosse necessário incluir na nossa declaração doutrinária uma definição de família, ou uma visão sobre o que é família para a gente. Mas talvez em nenhum outro momento da história isso se torne tão importante, né? Uma vez que não só a própria estrutura da família tem sido alterada, né, por diversas circunstâncias, como a própria ideia de que a família é necessária e é importante também tem sido questionada, né? A cultura pop, os livros, as ideologias, os discursos políticos, identitários e emancipatórios, né? De certa forma, tem culpado a família tradicional, né? Por muitos dos males que hoje a gente consegue identificar nessa sociedade, na nossa sociedade, né? Então, humildemente, o que a gente vai tentar fazer hoje é colocar alguns princípios básicos que nos norteiam, como cristãos batistas, né? E também apresentar algumas dificuldades que se colocam diante de nós, que se colocam diante da igreja, e que a gente precisa estar atento para isso, né? Não existe resposta, né, para tudo. Algumas coisas a gente precisa discutir mesmo como igreja, né? Encontrar na palavra e na orientação do Espírito os posicionamentos que a gente precisa tomar de forma coerente, né, com a vontade de Deus. Então, para começar, eu vou ler aqui Gênesis 2, a partir do versículo 15. Quando Deus não só institui o mandato cultural, como também institui o mandato social, e seria talvez o tema criacional mais ligado, né, à estrutura familiar. Então, a partir do versículo 15, Moisés escreve o seguinte: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse.
Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe a ele. Disse então o homem: esta, sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Isso é um complemento do texto que está em Gênesis 1, né? Quando Moisés descreve a criação do ser humano e diz que Deus pessoalmente cria o homem e mulher, macho e fêmea, na verdade, né? A sua imagem e a sua semelhança, né? Em todos os atos criacionais, Deus ordena que as coisas aconteçam. Mas na criação do homem, Deus diz: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. E Moisés se refere a essa criação dizendo que Deus criou o homem, macho e fêmea, a imagem e a semelhança de Deus. Então, nunca foi plano de Deus, nem projeto de Deus que o homem estivesse só, né? Isso, na verdade, é uma consequência de termos sido criado à sua imagem e à sua semelhança, né? Como a gente vai ver na aula de hoje, Deus é uno, mas também é coletivo, né? Ele é um só, mas ao mesmo tempo são três pessoas, né? E essas três pessoas convivem em família: Pai, Filho e Espírito Santo. Portanto, a nossa compreensão de família que a família é, antes de qualquer coisa, uma representação da divindade, né, dentro da humanidade. Vamos dar uma olhada no que é que diz a nossa declaração. A CBB escreve o seguinte: a família, criada por Deus para o bem do homem, é a primeira instituição da sociedade. Sua base é o casamento, monogâmico e duradouro por toda a vida, só podendo ser desfeito pela morte ou pela infidelidade conjugal, né? Existe uma controvérsia em relação a isso, né? Pastor Cleverson costuma ensinar a respeito, né, dessa última partezinha aí do texto. A nossa convenção admite, né, que, por causa da infidelidade conjugal, o casamento possa ser desfeito, mas nem sempre isso é aceito por todas as igrejas ou por todas as denominações, né? Eu não vou me ater nesse ponto, né? Aí eu prefiro que o pastor Cleverson discuta depois, né? Coisas de maior responsabilidade a gente deixa para o chefe. Mas, no final das contas, o que é que a CBB está dizendo? Está dizendo que a família tem base no casamento, certo? Ou seja, na união entre um homem e uma mulher. Portanto, um casamento monogâmico, um homem e uma mulher, e heterossexual, né? Pessoas de sexo diferentes. E que esse casamento não tem origem na vontade humana. Esse casamento que vai gerar a família, vai dar sustentação para a família, ele tem origem na própria vontade de Deus. Isso significa dizer que o casamento, na nossa visão, de acordo com o que está revelado na Bíblia, ele é uma instituição que transcende a nossa própria existência, né? Transcende a sociedade e é, portanto, anterior ao Estado. Isso é importante para aquilo que a gente vai discutir mais tarde, né? Qual é o propósito imediato da família? É revelar a glória de Deus, né? E, obviamente, ao revelar a glória de Deus, essa família vai prover os seus indivíduos, né, de suas necessidades mais importantes, ou, na verdade, de todas as suas necessidades, né? A família provê comunhão, provê educação, companheirismo, segurança, preservação da espécie
e bem assim o perfeito ajustamento da pessoa humana em todas as suas dimensões. Então, essa é a família ideal. Foi para isso que a família foi criada, né? E é isso que a Bíblia revela ao longo de toda a sua extensão. Acontece que logo depois desse texto, né, a gente viu ali que Deus diz, você pode comer de todas as árvores desse jardim, mas não coma da árvore do bem e do mal. Então, pouco tempo depois, ou poucos, não digo nem pouco tempo, né, mas poucos parágrafos depois, poucos versículos depois desse texto, o homem cai, né? Ou a humanidade cai, né? Portanto, a família cai junto com a humanidade, né? Assim como a natureza decaiu em todas as suas dimensões, a família também é afetada pelo pecado original. E nós reconhecemos isso, né? Então, segundo o segundo parágrafo do título 17, cada caída em virtude do pecado, Deus significa dizer que o parágrafo primeiro é o ideal, é aquilo que aquilo que Deus projetou e aquilo que a gente espera que a família cumpra. No entanto, isso nem sempre é possível ou não é possível em toda a sua plenitude por causa do pecado. Então, a gente vai olhar para a sociedade e não vai ver essa família que a gente está descrevendo aqui. Dentro das nossas próprias igrejas, a gente não vai ver família que glorifica a Deus, né? A gente não vai ver família que provê a satisfação das necessidades humanas. A gente vai ver família que não mantém a comunhão, família que não educa, família em que não há companheirismo, família em que não há segurança, família que não supre as necessidades básicas, afetivas, materiais, né? Família que não tem o que comer, né? Família que não tem laço afetivo, né? Em que filho odeia pai e pai odeia filho, né? Não foi essa a família que Deus projetou, mas essa é a família da vida real. Que vida real é essa? É uma vida real afetada pela queda, afetada pelo pecado. E o que é que nós estamos dizendo no tópico 2, no parágrafo 2? Estamos dizendo que essa queda, né, só pode ser redimida em Cristo, né? Então, mesmo em nossas igrejas, nós vivemos o dilema da queda ainda, né? Estamos ainda em período de santificação, de aperfeiçoamento. Então, por melhor que seja a nossa família, ela ainda não é aquela família que Deus projetou, mas é uma família que caminha nessa direção quando a gente coloca Cristo, né, como pedra angular, como pedra fundamental, como diz a parábola do homem que construiu sobre a rocha, né? Quando a gente entende que essa rocha é Cristo, né? Essa casa, por mais que sofra tribulações, por mais que sofra ataques, é uma casa que permanece de pé. Eu estava lendo ontem um artigo de um pastor americano, esqueci o nome dele agora, isso já era mais de meia-noite provavelmente, e ele falando como na década de 60, ele era muito ativo numa igreja nos Estados Unidos e recebeu um chamado para ser missionário na Austrália, né? E ele, na época, já tinha 5 filhos, a esposa estava grávida do 6º, e eles, no final das contas, resolveram aceitar. Ele realmente se sentiu chamado para esse ministério, para essa missão. E antes dele comunicar à igreja, o diretor da junta de missões, da denominação que ele fazia parte, ele não cita qual é, diz que ele precisa passar no psicólogo. E ele vai com a esposa, né? A esposa passa 15 minutos na sala do psicólogo, sai feliz, sorridente, e ele muito confiante, né, vai fazer a entrevista dele, e ele diz que se a esposa dele, que estava em dúvida, né, com 15 minutos tinha sido aprovada ou estava feliz com o resultado,
ele não ia demorar nem 5. E disse que ele ficou 1h30 conversando com o psicólogo. E o psicólogo reprovou ele. E aí, quando o diretor da junta vai conversar com ele, explicar os motivos, ele disse o seguinte, ó, o psicólogo detectou que você é viciado em trabalho. Você quer ir para a Austrália, mas você não está tomando conta da sua própria família. Né? Nós já vivemos problemas como esse, é por isso que agora temos esse procedimento, isso na década de 60. Né? E nós não vamos recomendar que você vá, em função do seu comportamento em relação à sua família. E ele toma uma resolução, né? Ele se compromete com o diretor da Junta de Missões de que ele vai mudar. E ele relata no próprio artigo que ele acaba tendo mais 2 filhos na Austrália, e todos os filhos, na fase adulta, né, continuam cristãos. Né? Então, imagine uma pessoa que ele era pastor de uma igreja grande no sul dos Estados Unidos. Ele tinha um ministério extremamente importante, muito ativo, mas o próprio ministério dele estava atrapalhando a sua relação familiar. Né? E Deus usou o psicólogo para poder chamar a atenção dele para isso. E ele precisou rever, né, o seu comportamento, precisou rever as suas prioridades. Isso é uma consequência imediata da queda. Né? Então, por mais bem intencionados que nós estejamos, a gente tem que estar atento, porque o propósito da família, né, para ser alcançado, precisa que a família seja também redimida pela cruz de Cristo. Então, uma vez que essa família é redimida, né, a bênção da salvação temporal e eterna se concretizam. Veja bem, uma vez em Cristo, a salvação eterna está garantida. Né? Uma vez salvo, salvo para sempre, foi o que nós aprendemos no título sobre a salvação, né? Ainda nas aulas presenciais. A salvação temporal é justamente tudo isso aqui, ó, que Deus planejou para a gente nessa terra e nessa vida. Né? Prover as necessidades humanas de comunhão, de educação, de companheirismo, de segurança, de preservação da espécie, né? E o perfeito ajustamento da pessoa humana em todas as suas dimensões. Então, é essa salvação temporal que a nossa declaração está dizendo que precisa ser alcançada, né, mediante a fé em Cristo. Né? Então, qual é o nosso grande desafio? É redimir uma família, a nossa, né, que está profundamente afetada pelas consequências do pecado. E se isso afeta a nossa família, afeta todas as famílias do mundo. Né? E, obviamente, tudo isso recai sobre a sociedade. Então, a nossa preocupação com a família é justamente porque o que acontece na família vai se refletir na nossa comunidade, na nossa igreja, na nossa cidade e na humanidade de uma forma geral. Então, o conceito de família para o cristão passa por alguns aspectos. Primeiro, e o mais importante, Deus é família. Né? Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito Santo. Então, a alegoria da família, a analogia da família, está presente em todo o texto bíblico. Só para a gente dar uma olhada aqui no que está escrito em Gênesis 1, 26, que foi o texto que eu já tinha falado anteriormente. Né? Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. Repare que a gente se refere a Deus sempre como Deus único, e de fato ele é, né? Mas quando o próprio Deus se refere a si mesmo, ele se refere do plural, né? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A gente já discutiu isso também na doutrina de Deus, né? Na nossa declaração a respeito de quem é Deus, que a palavra que Moisés usa para se referir a Deus aqui em Gênesis é Elohim, que é o plural de El. Portanto, Deus seria El no singular, né?
Elohim seria o plural de Deus, né? O plural da palavra que representa Deus. Isso pode parecer um paradoxo, isso pode ser uma contradição, mas não é. Na verdade, isso é um mistério, como Paulo vai falar na carta aos Efésios, capítulo 5, né? Quando ele fala das atribuições de homem e mulher no casamento, ele diz: isso é um mistério. Não digo quanto ao casamento, mas quanto à relação de Jesus com a sua igreja. Então, a Trindade também é um mistério, né? Mas Deus é um e, ao mesmo tempo, é uma família, ao mesmo tempo ele é plural e ele vive na coletividade, né? São 3 pessoas em uma só. Então, quando a gente pensa em família, a gente pensa, sobretudo, na família como representação da natureza divina, né? E isso é importante para as coisas que a gente vai discutir nessa lição, né? Portanto, Deus é família. Sendo família, a gente entende que a família é criação divina e não necessariamente uma convenção social. Outro conceito importante é o conceito do mandato social. A gente já falou, tanto em sermão quanto na EBD, nos mandatos, é o mandato espiritual, né? O mandato cultural e o mandato social. Então, no capítulo 2 de Gênesis, naquele trecho que a gente leu, nós vemos a instituição tanto do mandato cultural, que é quando Deus manda o homem cultivar a criação, né? Intervir na criação, cultura no sentido de intervenção humana. O homem intervém na criação e toma conta dela, mas Deus também institui o mandato social, ou seja, o homem deve viver em comunidade. O homem deve viver em família. E para dar início à família, Deus institui o primeiro casamento. Né? Por que a gente deve viver em família? Justamente por causa disso aqui, ó. A gente acabou de ler em Gênesis 1:26 que Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Se Deus não está sozinho, mesmo sendo um, né? Nós também não vamos estar sozinhos. A gente vai ver que o casamento representa isso. Né? Quando Deus diz que o homem vai se juntar à mulher, né? E a mulher vai se juntar ao homem, né? E ele vai dizer, serão uma só carne. Significa de dizer que homem e mulher são uma pessoa só, mas ao mesmo tempo duas. Né? Então, de fato, nós somos a imagem de Deus em vários sentidos, inclusive no sentido de termos, né, uma vida comunitária. Nós não fomos feitos para viver isoladamente, para viver sozinho. E prova disso é a dificuldade que nós estamos tendo para manter o isolamento social, né? A pessoa está indo na rua não é para comprar remédio, nem para trabalhar, né? Eu digo não no dia a dia, mas com fatos que aconteceram ao longo em toda o globo e alguns casos mais específicos que a gente viu no Rio de Janeiro, viu em São Paulo, né? A pessoa vai em um bar, né, para beber, conversar, conviver com outras pessoas, né? Aí você pode pensar, isso não é uma necessidade básica. Muito pelo contrário. Né? É, sim, uma necessidade básica do ser humano conviver com outras pessoas. Algumas pessoas têm mais dificuldade, outras menos. Eu, por exemplo, não estou sentindo falta de ir para a rua. Não estou depressivo porque estou em casa no sofá assistindo Netflix. Né? Eu não estou sentindo necessidade disso. Então, algumas pessoas desenvolvem mais essa carência do que outras. Né? Óbvio que o que a gente vê, né, está para além da necessidade, muita coisa, muito mesmo, são exemplos de irresponsabilidade, inclusive de falta de visão do próprio coletivo. Né? Porque para viver em comunidade, a gente precisa fazer certas concessões ou fazer certos sacrifícios, né? A gente vai falar isso sobre o casamento. Quando o homem e a mulher se casam, eles sempre sacrificam alguma coisa em prol dessa convivência, em prol dessa coletividade. Então, muitas vezes, o egoísmo e o individualismo, né, que são também consequências da queda, nos fazem
entender a sociedade como algo que está para nos servir, né? E nós nem sempre nos enxergamos como parte dessa comunidade e que tem que servir aos outros antes de qualquer coisa, né? Que é justamente o contrário do que Jesus ensina. Nós estamos aqui para servir, e o egoísmo, o individualismo nos diz que estamos aqui para sermos servidos. A família também deveria nos ensinar isso, né? Então, Deus nos criou a sua imagem. Portanto, viver em comunidade é, sim, uma necessidade. E é por isso que é tão difícil para a gente se manter em isolamento nesse momento. Não para mim, mas para um monte de pessoa. É por isso que é tão difícil se manter em isolamento nesse momento. É por isso que quando alguém diz, os bares e restaurantes vão abrir, né? A repórter lá não terminou de dar notícia e já tem gente já com o pé na rua, né? Para ir para a rua, para ir para o bar, para ir para o restaurante, para ir para o shopping center. Não vai comprar nada no shopping, vai rodar e vai ver gente, né? E ignora, inclusive, o risco a que está se submetendo em relação a isso. Eu vi uma charge, pessoal, uma foto assim, temos 5 casos no Brasil de Covid, né? Todo mundo se trancando em casa. Aí do lado tem lá, temos 1 milhão de casos no Brasil, mas os bares vão abrir na próxima semana. Todo mundo já vestindo roupa para sair, né? Então, quando a gente deu de cara com esse vírus, todo mundo amedrontado, com medo, poucos casos, muita gente fez isolamento voluntário, né? Eu já vivia quase que em isolamento mesmo, então para mim foi tranquilo. E hoje que a gente vê a coisa completamente fora do controle, as pessoas estão realmente querendo ir para a rua, ignorando o risco que correm e o risco que levam para as outras pessoas. Então, isso é um reflexo, né? A gente precisa olhar também com misericórdia sobre isso, né? Tem que ter um olhar de misericórdia, porque é uma necessidade que Deus colocou dentro da gente. Então, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus, criou homem e mulher. Isso, repare que é em Gênesis 1, né? Somente em Gênesis 2 é que Deus vai dizer que criou o homem e depois separou o homem da mulher, né? O que a gente pode interpretar desse texto é que já estávamos juntos, homem e mulher, quando Deus nos criou, porque já era a pretensão dele. O que acontece é que ele nos separa, ele pega a nossa costelinha aqui, não sei de que lado foi, né? Tira essa costela e dessa costela cria um outro indivíduo, né? E quando a gente fala em indivíduo, a gente fala em individualidade. Repare que a individualidade é diferente do individualismo, né? Então, é um outro ser que tem a sua própria individualidade, mas que essa individualidade precisa ser complementada pela do outro. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se. Gênesis 1, 28. Então, Deus não criou também para ser só marido e mulher, né? Esposo e esposa. Uma das funções, mas não a única, né, da família é justamente preparar novos seres humanos. E como a gente pensa sempre da perspectiva do cristianismo, uma das funções da família é que discípulos preparem novos discípulos. Então, precisamos ser férteis, precisamos nos multiplicar como gente, como humanidade, mas precisamos ser férteis e também nos multiplicar como discípulos, né? Ou seja, não adianta ganhar o mundo todo se a gente não consegue ganhar a nossa própria família, né? De acordo com esses dois pressupostos, portanto, o casamento e a família, consequentemente, não são instituições civis, simplesmente, mas são instituições religiosas, no sentido em que religião não é uma prática cultural, né? Mas é uma relação pessoal entre Deus e a humanidade, né? O sentido de religião muda com o passar do tempo, né? Hoje a gente pensa muito em religião como uma prática, tanto que quando a gente faz alguma coisa de forma muito recorrente, né? A gente sempre fala assim, ele religiosamente, né? Está na farmácia
todo dia 30 para pagar suas contas, né? Então a gente tem o conceito de religião muda com o tempo, mas aí a gente traz um conceito de religião que é aquela relação, né? Religião de religar e de religar a humanidade a Deus, né? E, portanto, uma instituição religiosa no sentido de que diz respeito a uma relação individual e coletiva também entre Deus e a humanidade. Isso significa que se a religião não foi criada pelo Estado, a família, né? O casamento e a família não foram criados pelo Estado, estão fora da esfera de autoridade do Estado. Portanto, não é o Estado que diz para a gente o que é família, nem é o Estado que diz para a gente o que é casamento. O que diz para a gente quem é família e o que é casamento é a autoridade religiosa, a igreja, né? Ou em outros tipos de movimento religioso, quem detém essa autoridade. Portanto, para um ateu, para um secularista, quem diz o que é família é o Estado, porque essa é a religião dele, né? É a religião secular. Mas esse Estado que pode eventualmente dizer para o ateu, né, o que é família e o que é casamento, não tem qualquer autoridade dentro da nossa própria esfera de autoridade religiosa, que é a igreja. A igreja como representação do corpo de Cristo, né? Orientada na nossa visão cristã pela revelação especial que é a palavra de Deus. Então, o que é que a gente entende, portanto, como família? O homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne, né? Dois se tornando um. O individual vivendo na coletividade, assim como Deus é, assim como Deus faz, né? Em Marcos 10, de 6 a 9, Jesus volta a reafirmar isso, né? Mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim um só. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Então, a gente está sempre associando a formação da família por intermédio do casamento e a instituição do casamento ao próprio Deus e não ao Estado. Portanto, nós temos todo o direito de rejeitar, né? De rejeitar uma definição e um conceito de casamento que não seja o nosso, né? Nós não podemos impor o nosso conceito de família e de casamento para quem não faz parte da nossa comunidade, mas também temos o direito de rejeitar toda e qualquer declaração contrária àquilo que nós mesmos pregamos. Então, eu não vou dizer para alguém do candomblé como a cerimônia religiosa de casamento dele deve ser, né? Da mesma forma, eu não admito que ninguém me diga quem pode e quem não pode se casar na minha igreja, na minha comunidade, né? Para isso também é importante o Estado ser laico e a igreja, obviamente, está separada do Estado. Há alguns anos atrás, né, uma menina tentou casar grávida numa igreja evangélica, o pastor não casou, e não casou só ela, né? Ele não casaria nenhuma, porque era a norma da igreja, era assim que a igreja entendia. A menina entrou na justiça e o Estado, por intermédio do juiz, né, emitiu uma liminar obrigando a igreja a fazer o casamento. Isso não é um Estado laico, ou pelo menos isso não é a manifestação de um Estado laico, né? A igreja não tem a obrigação de casar se ela não entende que aquela união representa o casamento aceito por aquela comunidade. E o Estado não tem nenhum poder para obrigar a igreja a fazer isso. Isso é o que a gente chama de autoritarismo. Isso não é o Estado exercendo a sua autoridade, porque o Estado não tem autoridade para isso. Isso está fora da esfera de autoridade do Estado. Portanto, quando uma entidade, um ente, né,
civil, político, religioso, tenta exercer poder fora da sua esfera, isso deixa de ser exercício de autoridade e passa a ser exercício de autoritarismo, né? E isso, obviamente, não está de acordo com a Constituição desse país e nem com a nossa visão da relação entre igreja e Estado, como discutimos nas semanas anteriores. Portanto, a nossa concepção é essa, que está agora nesse slide. O casamento é heterossexual. Deus uniu homem e mulher, certo? E, portanto, a família é fundada nesse evento religioso, que é o casamento entre alguém do sexo masculino com alguém do sexo feminino. Segundo, o casamento é monogâmico. Deus não tirou várias costelas de Adão e deu a ele várias mulheres, né? Muito embora no Velho Testamento admita-se a poligamia masculina, principalmente, né? Fica claro que isso acontece por concessão e não por obrigação. Então, toda vez que a lei, né, Êxodo, Deuteronômio, Levítico, né, toda vez que Moisés vai legislar sobre casamento, ele vai dizer assim, ó, se o homem tiver duas esposas. Né? Se. Por que se? Porque, eventualmente, muitas vezes por causa da dureza do coração, como Jesus fala em Marcos 10, né? Muitas vezes por causa da dureza do coração, né? Ou por circunstâncias específicas daquele tempo, o homem se casava com mais de uma mulher na comunidade judaica, na comunidade hebraica, na verdade. Mas isso não é o mandamento divino, né? O mandamento divino instituído em Gênesis é Deus deu uma esposa, e uma única esposa a Adão, tanto que não há nenhuma referência no livro de Gênesis, né? Ou em qualquer outro livro da Bíblia que se refere a Adão e Eva, ao fato de que Adão tivesse outras esposas, além de Eva, mesmo com o passar do tempo e com o crescimento da humanidade, né? O casamento é monossomático. O que é que isso significa? Significa que homem e mulher devem se tornar uma só carne, envolvidos numa união física e emocional, né? Essa história de meu corpo, minhas regras é estranha para a comunidade cristã, porque o corpo do marido não pertence apenas a ele. O corpo do marido é compartilhado com o de sua mulher. Da mesma forma, o corpo da mulher não pertence somente a ela. Esse corpo é compartilhado com o seu marido. E veja bem, eu estou falando de um modelo de casamento, né? Portanto, é aquele parágrafo 1 da nossa declaração doutrinária. Isso ainda não foi atacado pelo parágrafo 2, que é a queda. Portanto, abrir mão, né, dos seus desejos, abrir mão de fazer sacrifícios em prol desse relacionamento, não deve ser penoso se a gente está vivendo de acordo com o parágrafo 1 da nossa declaração, né? Um casamento instituído por Deus e para manifestar a sua glória. E quarto ponto, o casamento é indissolúvel, né? Repare que essa é a base da família. É com base nisso que toda a família vai se estabelecer, né? E a gente vai ver em Efésios que tudo isso tem uma função profética e tem uma função pedagógica, certo? Então, segundo o propósito de Deus, o casamento deve ser para toda a vida. E é mais ou menos isso que a palavra apegar-se quer dizer, né? Paulo vai dizer, quem ama a sua mulher, ama a si mesmo, porque ela, no instante do casamento, passa a ser parte do marido, né? O fato é que, no casamento, precisamos abrir mão de algumas coisas e precisamos sacrificar sempre alguma coisa, né? E existem dois sacrifícios que são muito evidentes. E Paulo
vai falar isso escrevendo aos Efésios, escrevendo aos Colossenses também, né? E eu aprendi isso com o pastor Guilherme Carvalho num sermão que ele fez justamente sobre masculinidade, sobre feminilidade, né? Do que é que o homem abre mão, né? A gente tem muito mais testosterona do que as mulheres, portanto temos mais força física, né? Temos mais poder, né? Por mais que se diga que os gêneros não são definidos pela genética, a própria psicologia comportamental já identifica há muito tempo, né, diferenças estruturais no comportamento de homens e mulheres, né? A própria evolução das comunidades humanas, né, mostram comportamentos primitivos diferentes, né? Estudos modernos também, recentes, né, têm dados que apontam para uma ideia diferente de formação da personalidade de gênero, né? Mas, no final das contas, o que é que o homem abre mão? Abre justamente mão desse poder, né? Abre mão da força, abre mão da necessidade de conquista, né? Repare como, na adolescência, né, é comum, quanto mais meninas o rapaz fica, né? Quanto mais meninas o rapaz pega, mais macho ele se sente, mais homem ele se sente, né? A pulsão sexual de querer ter cada vez mais, né? Sempre leva o homem a ser seduzido pela diversidade, no sentido de querer ter mais de uma, experimentar tudo aquilo que lhe vier à sua mão, tanto no sentido sexual quanto em outros sentidos também, né? De experimentar os prazeres, né? Beber, fumar, andar em alta velocidade no carro, né? Tudo aquilo que for transgressor, né? Principalmente nesse período da adolescência, não é à toa que homens morrem mais jovens do que mulheres, né? O número de jovens que morrem é muito maior entre homens do que entre mulheres, né? Então você tem aí o homem abrindo mão do seu poder em favor de uma única mulher, né? É isso que o homem precisa sacrificar, né, no seu casamento, né? E quem deu o exemplo foi o próprio Deus, né? Deus abre mão do seu poder eterno, né? Veste uma roupa temporal, finita, um corpo humano e morre, né? Ele poderia ter redimido, ele poderia ter descido da cruz na hora que ele quisesse, ele poderia ter dizimado toda a humanidade, ele poderia ter feito rei e imperador do mundo inteiro e poderia decretar que todo mundo, a partir daquele momento, seria de acordo com o que ele tinha planejado, mas não, né? Ele abre mão do seu poder eterno, né? Ele continua sendo Deus, mas um Deus encarnado e, portanto, temporalmente sujeito às limitações do corpo mortal, tanto que Jesus Cristo nasce, envelhece e morre, como qualquer outro ser humano. E ele faz isso em favor de quem? Da sua igreja. Por outro lado, a gente tem a mulher, né, que se não tem o poder físico e a necessidade de conquista, tem um poder mental, né, e uma personalidade independente, né, capaz de fazer as coisas sozinhas, né? Repare que tem homem que até hoje, né, depende da mãe para fazer algumas coisas, ou às vezes trata a esposa como se fosse mãe, né? Ao contrário do que normalmente acontece em relação à mulher do casamento. Então, a mulher abre mão de sua independência, sacrifica a sua própria independência, porque a mulher poderia viver sozinha sem homem, sem problema nenhum, em favor desse homem, né? E quem dá o exemplo? Mais uma vez, a gente vê isso relacionado à igreja, né? A igreja escolhe viver na completa dependência de Cristo. Como a gente viu, a fé não pode ser imposta, né? A liberdade religiosa. A fé não pode ser imposta, né? E a gente faz as coisas
dentro do contexto da fé cristã, não por medo do castigo, mas por amor ao cabeça da igreja, que é Cristo, e em gratidão e reconhecimento àquilo que a gente fez. Então, na concepção cristã, a família ideal é composta pelo casamento, né? ou é iniciada pelo casamento, né? Um casamento entre um homem que abre mão do poder e uma mulher que abre mão de sua independência para estabelecer as bases, né, para que uma família possa ser edificada. Então, como a gente vai ver em Efésios 5, 21 a 33, né, a estrutura familiar é, sim, uma representação da relação entre Deus e a criação. Então, veja bem, o que a gente está tentando defender nessa aula, a nossa tese, é de que família é muito mais do que família e casamento, né? É muito mais do que uma instituição civil, é muito mais do que um contrato, né? A família é uma instituição religiosa no sentido em que ela faz parte da nossa identidade religiosa, porque ela estabelece de forma didática e profética as bases da religião cristã, ou seja, as bases de como nós entendemos que a criação deve se relacionar com o seu Criador. Portanto, é um fundamento de fé para a gente estabelecer a família de acordo com esses parâmetros. Qualquer outra coisa que negue isso não é uma agressão a uma instituição cultural. É uma agressão a um fundamento da nossa fé, porque nós vemos na família, né, a pedagogia de Deus. Portanto, a família tem, sobretudo, uma função religiosa. Várias outras religiões têm os seus preceitos, né? A família pode-se dizer é um preceito, né? Cristão, é uma obrigação, é algo que a gente deve fazer, né? Por isso que o catolicismo vai estabelecer o casamento, né? E, portanto, a instituição da família como um sacramento, né? E a gente já discutiu o sentido do sacramento no catolicismo romano. Para a gente não é um sacramento, mas para a gente, sim, é didático, é memorial. É tão importante quanto a ceia do Senhor, né? Porque representa também, de forma didática e profética, a nossa fé. Segundo Efésios 5, 21 a 33, o marido é a representação de Cristo. Eu ia ler o texto, mas eu vou deixar a referência. Todo mundo já deve conhecer esse texto. Quem não conhece, dá uma lida. É um dos textos mais polêmicos da Bíblia, né? Porque diz que o marido é a cabeça e a mulher deve se submeter ao marido. Eu resolvi colocar a partir do versículo 21, porque justamente no versículo 21, Paulo escreve o seguinte, ó: sujeitai-vos uns aos outros. E ele não está falando para a mulher, nem para o marido, mas ele está falando para toda a igreja. Ele está falando para a mulher, para o marido, está falando para o filho, para a filha, para o sogro e para a sogra, para os cunhados, né? Essas bênçãos que Deus coloca na vida da gente. No meu caso é verdade, né? Está falando para o senhor e para o escravo. Está dizendo senhor, né? Muita gente diz que a Bíblia promove a escravidão. E as pessoas não entendem o que a Bíblia está dizendo. Paulo está dizendo para o dono do escravo, e repare que o conceito de escravo nessa época é bem diferente do conceito da escravatura africana, né? Ele está dizendo, Senhor, sujeite-se ao seu escravo, porque ele é seu irmão. Ele está dizendo, escravo, sujeite-se ao seu senhor, porque ele também é seu irmão. Né? A Bíblia não está endossando a escravidão, muito pelo contrário. Né? Então, esse talvez seja o versículo-chave para a gente entender tudo o que acontece a partir daí. Né? Eu estava lendo também um texto ontem, de um blog que chama Monergismo, muito bom, calvinista, então quem tem problemas com o calvinismo talvez encontre algumas dificuldades, mas é um blog muito interessante, né? Tem uma editora também deles, e o autor estava justamente se referindo à expressão cabeça. Quando Paulo fala em cabeça, né? A gente normalmente associa
cabeça como exclusivamente ao cérebro, né? A quem comanda, a quem toma todas as decisões e a quem decide tudo, né? Mas antes de ser essa cabeça, né? A cabeça que Paulo fala tem o sentido de origem. E ele, inclusive, fala sobre as cabeceiras dos rios, né? Então, é de onde provém, de onde a fonte das coisas, né? Então, Jesus é o cabeça da igreja, principalmente no sentido de que ele é a fonte de graça sobre a igreja. Ele é o líder, né? Ele é a cabeça comanda o corpo nesse sentido também, mas sobretudo a cabeça traz graça, a cabeça traz a glória de Deus para o corpo de Cristo, né? Jesus é essa cabeça, é esse manancial, né? Portanto, é a cabeceira desse rio, né, que deságua sobre a igreja, enchendo a igreja de graça, né? Então, Jesus Cristo é a representação de Cristo. O marido é a representação de Cristo, segundo Paulo, né? Segundo o que ele escreve aos Efésios, segundo o que ele escreve a Colossenses também, né? No sentido de que o marido ele deve fazer pela esposa tudo aquilo que Cristo fez. E a gente usa esse versículo muitas vezes para justificar, né, não uma legitimidade da autoridade do marido, nesse sentido. Mas a gente, muitas vezes, e a igreja, durante algum tempo, durante muito tempo, usou isso para justificar o autoritarismo, né? Em que o marido não só era o cabeça da mulher, mas era dono da mulher. Engraçado que o tempo todo a palavra está dizendo que o homem é da mulher e a mulher do homem, né? O marido é da esposa e a esposa é do marido. Mas muitas vezes a gente entende que apenas a esposa é do marido, mas o marido não pertence igualmente à esposa, né? Então, didaticamente e profeticamente, o que é que Paulo está dizendo? Dentro da estrutura da família, dentro da estrutura do casamento, o marido representa Cristo. Se a gente tira o marido da posição de Cristo, a gente está ensinando algo que não é aquilo que tradicionalmente, que ortodoxamente a igreja ensina, né? Que os apóstolos ensinaram. Eu deveria ter falado da mulher, eu acho que eu esqueci de colocar, né? Uma da manhã eu esqueci de colocar mais um slide que justamente mostraria a posição da mulher, né? Se o marido representa Cristo, né? A mulher representa a própria igreja, né? E como igreja, a mulher recebe do marido a graça, né, de Cristo e deve fazer pelo marido aquilo que a igreja faz por Cristo. Veja bem, muitas vezes a gente acha que o papel da mulher é difícil, sem dúvida, né? Por isso que eu falei anteriormente, né, que no casamento a gente precisa sacrificar algumas coisas, né? O homem precisa sacrificar o seu poder, a mulher precisa sacrificar a sua independência, espontaneamente e por amor, não por medo nem por opressão, né? Agora, tanto o papel da mulher quanto o papel do homem são igualmente complicados. O problema é que a gente se acomodou ao longo do tempo numa posição em que o homem é o senhor da casa. Ele, inclusive, deixou de ser a representação de Cristo, né? Porque Cristo, sendo o Senhor da igreja, ama a sua igreja como a si mesmo, ao ponto de levar esse amor às últimas consequências, que foi entregar o seu próprio corpo para ser sacrificado pela igreja. E às vezes, como homens, e é isso que a secularidade questiona, do que hoje, né, virou uma palavra da moda, que é patriarcalismo, né? E é isso que dá margem à secularidade questionar a estrutura familiar tradicional. Porque o homem deixou de ser o Cristo e passou a ser um ditador. Deixou de exercer autoridade e passou a impor autoritarismo, né?
Eu quero que a mulher seja submissa a mim, mas eu não estou disposto a fazer por ela aquilo que Cristo fez pela sua própria igreja, né? E isso, obviamente, traz uma resposta que é justa e que a secularidade transforma numa ideologia, né? De modo que, ao invés de pensar em restaurar ou em redimir aquele casamento que foi afetado pelo pecado, como a gente falou no início, a secularidade hoje propõe a abolição dessa estrutura de casamento, como se o problema fosse a origem e não as deformidades que apareceram nessa estrutura ao longo da evolução da humanidade, né? Antes da gente concluir, tem mais alguns slides que eu quero comentar com os irmãos. A gente precisa também definir, né, a ordem da família dentro das prioridades do cristão, né? Eu trouxe 2 textos importantes, né? O primeiro de Mateus 10, em que ele diz: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E um outro texto, muito conhecido, em que Maria e os irmãos de Jesus, né, o procuram, e ele diz: os meus irmãos são aqueles que estão aqui fazendo a minha vontade, né? São os meus amigos, né? Quem é minha irmã e quem são meus irmãos, né? São vocês, são os meus discípulos. Obviamente que esses textos não estão dizendo que a família não é importante, muito pelo contrário, a Bíblia toda vai revelar a família como, ou vai estabelecer a família como revelação de Deus para a gente, né? Deus se revela na família, portanto a família é tão importante que esses textos estão dizendo que ela só está abaixo de Deus, né? Então, qual é a prioridade do homem e da mulher cristã? É Deus. É o seu relacionamento pessoal com Deus. Você deve amar Deus sobre todas as coisas, é o que diz o grande mandamento, né? Semana passada, a gente falou sobre a relação grande comissão versus grande mandamento. O que é que diz o grande mandamento? Ame ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e ao seu próximo como a ti mesmo, né? Então, isso não tá, esses textos, eles não estão desmerecendo a família, mas estão colocando a família no seu devido lugar. Existe algo que é mais importante do que a família, e isso se chama relacionamento pessoal entre o indivíduo e o seu Deus. Repare que eu não estou falando aqui de igreja. Não estou falando de ministério, seja um ministério secular, seja um ministério religioso, certo? Eu estou dizendo que a família só está abaixo de Deus, e estou dizendo isso porque a Bíblia me autoriza a falar isso, né? Porque mais adiante, né, fazendo as minhas pesquisas, eu encontrei essa matéria, né, na Época Negócios, que diz assim, ó: priorizar a família em vez da carreira pode até aumentar o seu salário, mostra pesquisa. Está dizendo aqui, ó: estudo mostra que profissionais que valorizam vida pessoal podem ganhar até $8.000 em média a mais no seu salário. Obviamente não foi uma pesquisa feita aqui no Brasil, né? Mas isso, eu trouxe justamente essa matéria para mostrar que o projeto, a gente não precisa ter medo, né, do que a ciência, seja ela de que natureza for, ciências da natureza, matemática, as ciências sociais, isso é provavelmente uma pesquisa das ciências sociais, a gente não precisa ter medo do que a ciência vai revelar. Se Deus é o criador de todas as coisas, no final das contas, o que a ciência vai revelar é a glória de Deus. E a ciência está dizendo, por meio desse estudo, de que a gente precisa obedecer à Bíblia. Depois de Deus vem a família, acima da nossa vocação. E depois da vocação vem a igreja, em quarto lugar, né? Então, fazer a vontade de Deus, né, tem benefícios que são reconhecidos pela própria secularidade, pela própria sociedade, né? Olha o que aconteceu com aquele pastor que eu falei, né, no início.
ele negligenciou a família dele, não por causa de Deus, mas por causa do seu ministério, por causa da sua vocação. E isso é um erro que muitos líderes cometem ao longo de toda a história. Eu conheço muitos pastores da minha infância, alguns já falecidos, né? Pastores que foram uma bênção nas igrejas que passaram, mas cujos filhos não permaneceram na fé quando se tornaram adultos. Todo mundo que está em igreja há muito tempo conhece muitas e muitas histórias desse tipo, né? Então, depois de Deus, família, né? Porque é na família que Deus se manifesta para a gente, em primeiro lugar, né? É na família que a gente conhece Deus, é na família que a gente entende quem é Deus, é na família que a gente entende o que é igreja, é na família que a gente entende o que é sociedade, é na família que a gente entende o plano de salvação, né? Portanto, depois de Deus, somente a família. De modo que, de acordo com a nossa própria declaração, a família, ela tem, antes de qualquer coisa, a função de glorificar ou de mostrar a glória de Deus, de prover as nossas necessidades, de preservar a espécie. Repare que eu nem coloco preservar a espécie como uma atribuição de maior importância do que as outras, né? É obviamente importante, né? Mas, por exemplo, tem casais que não podem ter filhos, né? E nem por isso o casamento deles deixa de prover a satisfação das necessidades humanas, né? E de mostrar ao mundo a glória de Deus, né? Uma vez que a gente preserva a espécie, né, nos multiplicando, essa família também deve promover o ajustamento das pessoas em todas as suas dimensões. Repare que ajustar não é impor modelos arbitrários, mas ajustar é trazer a pessoa humana para dentro do projeto original. Quando eu estou ajustando, eu estou colocando algo que está fora do lugar, no seu devido lugar. Aquele conceito de justiça que a gente viu na semana passada, né? Fazendo com que todos os entes criacionais ocupem os seus devidos lugares. Então, eu preciso, por exemplo, ensinar os meus filhos a tratar seres humanos como seres humanos, animais como animais e coisas como coisas. E Deus como Deus, né? Isso faz parte da função social da família, né? Ajustar a pessoa humana. Pastor Josué Gonçalves, no artigo que ele escreve não me lembro agora qual foi a fonte, ele diz o seguinte, ó: a família também serve como moderadora da ordem social. É na família que a gente aprende a ser cidadão, né? Aprende a se indignar com as injustiças, a promover a justiça, né? A ser honesto, a trabalhar em prol da nossa comunidade, né? É nela que todos são chamados para servir. É nessa convivência que aprendemos que quem não serve, não serve. A família também é o centro de promoção e laboratório do desenvolvimento cultural, social e humano pela sua própria vocação. Então, a família é a unidade que vai manter a nossa cultura, né? E a gente vê isso nas mínimas coisas, né? Por exemplo, o idioma que a gente fala. Onde foi que eu aprendi a falar português? Na minha família. Por que eu não aprendi a falar japonês? Porque eu não convivi com a família de meu pai, né? Então, é a família que mantém a nossa cultura. E, obviamente, que uma família cristã vai manter uma cultura cristã. E aí você vê a ideia que eu levantei do início, que é ser fértil e se reproduzir. Não só do ponto de vista físico-animal, mas do ponto de vista cultural. Então, como família cristã, nós temos que reproduzir discípulos de Cristo. E é nesse contexto familiar, né, que a gente precisa fazer isso. É o melhor lugar para fazer isso, né? Agora, para isso, marido tem que ser marido de acordo com a imagem de Cristo, mulher tem que ser mulher de acordo com a imagem da igreja, né? O marido tem que amar a sua esposa como a si mesmo,
A mulher tem que amar o marido como a si mesmo, né? E tem que amar os seus filhos, né? Como pais, principalmente, e exercendo a autoridade que Deus, como pai, exerce sobre o próprio Cristo, que é seu filho. Jesus Cristo disse: se for possível, passa de mim esse cálice, chora sangue, né? Mas Deus fala: eu não vou passar de você esse cálice, porque você precisa passar pela cruz para que o projeto seja concluído. Então a gente tem entre Deus e Cristo também as representações familiares de pai e filho, e não é por acaso. E o filho, né, se sujeita à autoridade do pai até a sua emancipação, até que ele próprio saia de casa e se emancipe e sacrifique, né, a dependência afetiva econômica, importante, dependência afetiva, dependência econômica, dependência psíquica, né, da sua família original, dos seus pais, né? E eu não digo isso como alguém que alcançou todas essas coisas, né? Mas como alguém que vê na Bíblia que é isso que eu tenho que fazer, né? E a gente, obviamente, continua sob o efeito do pecado, continua tendo as nossas dificuldades, mas a gente caminha na direção também dessa salvação temporal. Então, os desafios da família cristã na contemporaneidade, o que é que a gente vê hoje como principais desafios? Principalmente distorção nas relações familiares, né? Então, você vê hoje filhos que são donos da casa. Uma criança de 10 anos, né, que simplesmente domina os pais de 30 a 40 anos, né? Os pais se tornam servos dos filhos, né? As relações dentro do casal também foram corrompidas, né? Em diversos sentidos. E uma vez que essas relações foram quebradas, obviamente que a estrutura da família está comprometida. Eu quero destacar um problema extremamente grave e que talvez seja, inclusive, a fonte de todos os outros. Omissão e responsabilidade do homem, né? Um homem que não se coloca no seu lugar, né? Um homem que não tem responsabilidade com sua mulher, não tem responsabilidade com seus filhos. O que é que a gente vê hoje? Homem que engravida um monte de gente e não assume a paternidade de ninguém, não assume responsabilidade com mulher nenhuma, né? Vira um reprodutor, se torna um animal no sentido mais pejorativo da palavra, deixa a sua humanidade divina e passa a ser um bicho que vive para se reproduzir. E você tem hoje várias e várias estruturas familiares completamente destroçadas por causa disso. E uma vez, né, que a fonte de graça está corrompida, olha a gravidade disso. Uma vez que o canal de graça para a família está comprometido, né, toda a família e toda a glória de Deus daquela família vai ser dissipada. E aí você tem distorção nas relações familiares, aí você tem autoritarismo e violência, aí você tem ausência de autoridade paternal. Quando eu digo paternal aqui, eu estou falando de pai e mãe, né? Na verdade, deveria ser parental. Está errado aqui a palavra, não seria paternal, seria parental. A ausência de autoridade parental, né? Pai e mãe, porque isso aqui tem hoje, né? Destruído as estruturas familiares, né? Se eu não me engano, é Simone de Beauvoir que diz que não se nasce mulher, precisa aprender a ser mulher. Muitas vezes as pessoas utilizam essa fala da Simone no sentido de que você não nasce, né, necessariamente homem, como de acordo com o seu sexo, ou não nasce necessariamente mulher
de acordo com o seu sexo, mas você vai construir a sua identidade de gênero ao longo do tempo, né? Dado o contexto em que ela falou isso, né, não é provável que ela estivesse se referindo a construir, a se tornar mulher nesse sentido, mas no sentido de que nós nascemos meninos e meninas, né? E que em um dado momento nós temos que fazer a transição da infância para a idade adulta. E é verdade o que ela diz. Não se nasce mulher como não se nasce homem. Precisa se tornar mulher e precisa se tornar homem, né? Você precisa aprender o que é ser homem, você precisa aprender o que é ser mulher e assumir o seu papel de homem e de mulher dentro da sociedade e dentro da família, exercendo o seu papel, exercendo a sua vocação dentro da família. O fato é que os homens hoje, né, da minha geração e das gerações que estão vindo, não sabem mais o que é ser homem e vivem como crianças, né, como meninos, o resto de suas vidas. E essa omissão, né, tem afetado profundamente a família. Uma pergunta aqui para a gente terminar, né? Está associado com desafios, mas representa casos reais e específicos que a igreja precisa conhecer e precisa ter respostas, né? Eu coloquei aí órfãos não como um modelo alternativo de família, mas porque a gente fala muito, né, da importância dos pais na educação dos filhos. Mas a questão é, e quem não tem pai? Né? Quem não tem mãe? Como é que a igreja tem se comportado em relação a isso? Né? Quem vai ser o referencial de pai para essa criança? Quem vai ser o referencial de mãe para essa criança? Recentemente, eu assisti um filme, uma comédia, um drama, uma comédia dramática, mas bem levezinha, chama De Repente Uma Família, parece. É bem interessante, um casal que resolve adotar um filho e sai lá do orfanato com 3 filhos, né? 3 irmãos e e a menina mais velha já adolescente, e todos os dramas em relação a essa adoção, né? Como a igreja tem se posicionado na educação, o que ela tem feito especificamente para apoiar isso? A palavra fala que Deus é o pai dos órfãos e o provedor das viúvas, né? E como é que a igreja tem se comportado em relação a isso? Famílias monoparentais. O que são famílias monoparentais? São famílias em que somente a mulher ou somente o homem dá conta dos filhos, né? E devido à irresponsabilidade masculina, a maior parte, talvez a maioria absoluta dessas famílias monoparentais hoje sejam sustentadas por mulheres. Talvez não, com certeza. São sustentadas por mulheres, né? São mulheres que têm que exercer o papel de mulher, o papel de homem, o papel de mãe, o papel de pai, né? Como a igreja está pensando isso? Como a igreja tem se posicionado? O que a igreja tem feito no sentido de apoiar essas famílias, né? Casais sem filhos, né? Hoje em dia, existem muitos casais que, por deliberação, né, livre e espontânea vontade, resolvem não ter mais filhos. Qual é o impacto disso para a revelação divina? Qual é o impacto disso para a igreja? Qual é o impacto disso para a sociedade? Se a gente já falou sobre isso, né? Existem etnias que estão desaparecendo, principalmente na Europa, né? Cada vez tem menos francês na França, e você pode ver isso nos nomes escritos nas costas dos jogadores da seleção francesa que foi campeã mundial de futebol em 2018. Tem um outro filme que eu assisti também, não me lembro agora o nome, mas recomendo, eu acho que tem ou na Netflix ou na Amazon,
um casal católico tradicional francês tem 4 filhas, né? E as 4 filhas casam com 4 estrangeiros, né? Um chinês, um árabe, um judeu, né? E para completar, né, cada um com uma religião diferente, e para completar a filha caçula, quando se casa com um marfinense, né? O único preto dos 4, né? Mas o único que é cristão. Então, como é? O nome do filme, Pedro está me falando aqui, Que Mal Eu Fiz a Deus, né? É o nome do filme. Então você tem aí, ó, na família, né? Um casal francês tradicional. Um genro é judeu, outro genro judeu e praticante, né? Um é muçulmano e de origem árabe, o terceiro não tem religião e é chinês, e o quarto, que é cristão, é marfinense, né? Então, você tem uma série de conflitos étnicos, raciais, religiosos, né? E de certa forma, um reflexo, né, de muitos dos estados europeus hoje, né? Casais sem filhos, casais que substituem filhos por pets, né? E aí você deixa de criar crianças, né, e cria animais como se fossem filhos, de fato. Uma vez eu vi uma matéria no jornal que me chocou, uma mulher dizendo assim, ó, ter filho hoje em dia é antiético. Aquilo me chocou. E eu fui ler a matéria. E eu entendi o que ela quis dizer depois disso, né? Eu não concordo com ela completamente. Mas eu entendo quando ela diz o seguinte, ó, com tantos órfãos abandonados, né? A posição dela, com tantos órfãos, se eu posso criar filhos, eu posso criar órfãos, né? Eu não vejo oposição entre as duas coisas, mas tem gente que nem tem filhos, nem cria órfãos, mas tem pets. Segundo a postagem que a gente recebeu lá no grupo dos vasos, né? Pets, inclusive, que tem cão, né? Que tem uma vida melhor do que a minha, né? Que recebe massagem tântrica e seja lá o que for, né? Relaxante, faz acupuntura e tudo mais, né? Outra coisa gravíssima na nossa contemporaneidade, avós provedores, né? Filhos que viram pais, mas não se tornam pais. E quem assume as responsabilidades são os avós, né? Que precisavam agora viver uma outra fase da vida e dar uma outra experiência para os netos, né? Meus filhos estão vivendo uma fase incrível, porque há 4 meses os avós estão morando aqui em casa, né? Então, com certeza, essa experiência que eles estão vivendo, né, vai marcar eles para o resto da vida deles, porque a experiência de a experiência relacional com avós tem uma dimensão completamente diferente da experiência relacional com pais. Eu sei disso porque eu vi quando meus filhos nasceram, um monte de coisa que minha mãe não deixava eu fazer, ela deixava Pedro e Isabel fazer na casa dela. Bagunçar tudo, coisa que se eu tirasse uma coisa do lugar, eu ficava de castigo. Né? Se eu ficasse o dia todo na televisão, eu ficava de castigo depois, ia tomar uma bronca, mas ela botou Pedro para assistir o clipe do Ratinho e da Lua 17 vezes numa manhã. Imagine se eu quisesse, né, assistir 17 vezes a mesma coisa, mas assistir durante a manhã toda a televisão. Eu certamente ia tomar 2 cinturadas nas costas e procurar alguma coisa para fazer. Mas ela repetiu o mesmo clipe do Palavra Cantada, né, 17 vezes, porque terminava e Pedro pedia de novo, vó, e ela ia lá, botava de novo. Então, a relação de avós e filhos é completamente diferente, mas o que a gente está vendo aqui, ó, mais uma vez, é uma distorção, né, dessa estrutura familiar projetada por Deus, em que os pais não são pais e quem assume a paternidade são os avós, são os tios, né? Sem falar em 2 fenômenos contemporâneos, né? A parentalidade homossexual, quando os 2 pais
ou as duas mães são casados, têm o mesmo sexo, e famílias polígamas na contemporaneidade, né? Famílias em que você tem mais de um pai, mais de uma mãe, ou vários pais e várias mães, são coisas que já têm acontecido. O que é que nós estamos pensando sobre isso? O que é que nós estamos discutindo? E qual é a resposta que a igreja tem para este século? Né? São coisas que nós precisamos, como igreja, pensar. Para terminar, nossa conclusão, passei um pouco do horário, a família é uma instituição religiosa, é anterior ao Estado. Alguém vai dizer que é ulterior ao Estado. Não cabe ao Estado, mas à autoridade religiosa defini-la. A família é unidade fundamental da igreja cristã e tem função profética e pedagógica, né? A doutrina católica, inclusive, chama a família de igreja no lar, alguma coisa assim. Nós também cremos nisso, né? Homens e mulheres são iguais em importância e dignidade, né? Eu esqueci quando estava falando dos papéis, né? Era algo que eu deveria ter me aprofundado, né? Deus não faz juízo de valor e não diz quem é melhor nem é mais importante. A cabeça sem o corpo não existe, o corpo sem a cabeça também não, né? Deus diz que o homem precisava de uma adjuntora, alguém que estivesse no seu nível, né? Alguém que estivesse no seu nível, né? Portanto, simbolicamente, a mulher é tirada do lado do homem, né? Teve uma pregação, um sermão que eu vi sobre isso também. O que é que significa, né? O que é que representa essa simbologia, né? De Deus retirar do lado do homem, né? Do lado de Adão, uma costela, né? Homem e mulheres são iguais em importância e dignidade, né? Mas receberam ministérios familiares diferentes. Óbvio que as coisas variam, né? De pessoa para pessoa, né? Mas existe, né? Algo que é característico no homem, algo que é característico na mulher, e aí, como família, a gente precisa consociar o que tem de melhor no homem com o que tem de melhor na mulher, né? Para o bem da família. Os pais devem exercer a sua autoridade em amor, é o que está lá também em Efésios 6, que é a continuação de Efésios 5, revelando a face de Cristo e a comunhão da igreja aos filhos, né? Só com amor é que Cristo vai ser revelado, né? E a igreja, como família de Cristo, deve dar suporte às famílias, né? E suprir as necessidades familiares dos seus membros desamparados, desgarrados, né? Aqueles que não têm pai, não têm mãe, né? Perderam seus filhos, né? São sozinhos no mundo. De algum modo, a gente precisa ter algo a oferecer para essas pessoas, certo? Então, hoje foi o título 16, restam 2 para terminarmos a nossa declaração de fé. A próxima é a morte. Então, se preparem, porque na próxima semana vamos falar sobre a morte. Pastor, a palavra está devolvida. Ok, irmãos. Mais uma vez queremos agradecer aí a professor Yuji por essa palavra tão boa, né, sobre família, coisa boa. E já conclamamos os irmãos a logo mais à noite continuar conosco no culto da família, no encerramento do estudo do livro de Tiago. Hoje nós encerraremos a carta de Tiago, né, e já nos preparando aí para a semana que vem iniciar um novo estudo, uma nova carta, ok? Vamos orar encerrando o culto desta manhã. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por tua misericórdia e tua graça em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor,
porque Tu tens nos guardado, tem ministrado aos nossos corações. Queremos Te bendizer por essa palavra tão abençoadora sobre família e a importância que é a família em nossas vidas e no nosso relacionamento contigo. Muito obrigado, meu Deus, porque o Senhor tem sido generoso conosco. Mais uma vez clamamos pela vida de Yuji, que tem sido o Teu instrumento para nos abençoar. Abençoa a família do Teu servo, a vida dele. E te imploramos, Senhor, continua conosco durante todo esse dia. Continua falando ao nosso coração, que aquilo que vimos nessa manhã continue a falar ao nosso coração durante todo esse dia. Muito obrigado, Senhor, por Teu amor, por Tua bondade, Tua fidelidade conosco. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a cada um. Amém. Até logo mais, às 18 horas. Um cheiro. Por que você tirou o fundo do...